Olá, pessoal! Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E vocês que acompanham o canal também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, eu sou Trinity Tarion, terapeuta energética, bruxa, taróloga, trabalho com sistemas quânticos, com alta magia. E hoje o vídeo vai ser sobre um assunto muito importante: a riqueza de Lúcifer. Após a vinheta. Então, pessoal, eu estou nessa vibe de riqueza, de prosperidade. Como todos os anos, eu faço no final do ano um trabalho de limpeza, de corte de energias, e no início do ano eu faço um trabalho de atração, de prosperidade, e é assim que funciona. Com várias deidades juntas, isso tem dado muito certo. Eu fiz o vídeo passado sobre as riquezas de Hecate e agora vamos falar um pouco de Lúcifer, das riquezas de Lúcifer, e vamos falar sobre a magia. Eu vou trazer para vocês, depois de todo o nosso bate-papo, a magia em si, a ativação da riqueza através da energia de Lúcifer, em todas as suas formas. Vocês devem ter visto, se não viram, estão vendo agora. Lúcifer é um arquétipo. Lúcifer é um arquétipo poderosíssimo. Então, várias divindades estão atreladas a esse arquétipo. Então, existe Lúcifer, o rei do inferno, existe Lúcifer, Enki, existe Lúcifer, Samael, existe Lúcifer, Janus Lutífero. Todos eles são Lúcifer. Então, hoje eu vou trazer essa magia de riqueza, de prosperidade, na energia de Lúcifer. Como o Lúcifer que está aqui é o rei do inferno, Samael e Enki, então vai vibrar a energia desses três Lúcifer. Então imaginem, o rei do inferno comanda o inferno, comanda os Exus e Pombagiras. Então, esse ser é um Lúcifer. Enki, eu vou falar um pouquinho da história de Enki, é o criador da humanidade. Então, muitas histórias que vocês veem na Bíblia foram plagiadas do livro sagrado Enuma Elish, que são textos sagrados da mitologia suméria, onde existia um deus chamado Anu e seus dois filhos, o filho mais velho, Enki, Enlil. E havia uma disputa. Enki era benevolente e Enlil violento. Enlil queria o poder do primogênito Enki, porque ele queria subir ao trono, sendo que, devido à primogenitura de Enki, ele seria o mais indicado para suceder o pai Anu. Então, Anu, ele dava períodos de tempo onde quem comandava a terra, a região onde eles estavam, na Suméria,
era Enki, e períodos em que quem comandava era Enlil. Mas existia uma rixa muito grande, muito grande. E existiam castas na Suméria. Castas de trabalhadores, casta da realeza, castas dos magos, casta, assim sucessivamente. E a casta trabalhadora se revoltou e fizeram uma guerra, e quase que Anu e seus filhos foram dizimados. Foi por pouco. Diante dessa situação e que precisavam dessa casta trabalhadora para retirar as pedras preciosas, os minérios, urânio, né? Então, Enki, juntamente com sua meia-irmã e esposa Ninhursag, resolveram criar um novo tipo de ser humano. Haviam figuras já na Terra que eles iam aperfeiçoar para criar esse ser humano. Então, primeiro foi feito uns testes e não deu muito certo, até que eles decidiram colocar um pedacinho, uma parte deles no ser humano, para que ele evoluísse, para que eles evoluíssem e estivessem aptos a esse trabalho. E assim foi feito, inclusive, na última etapa, a Ninhursag serviu como a gestadora desse ser humano, que seria Adapa, o nome dele. Então, já foi contado pela Bíblia de uma outra maneira. A serpente que tentou Eva no paraíso nada mais era do que Enki, mas não era para tentar Eva, era para dar aos humanos a oportunidade do conhecimento, que eles saíssem das trevas da ignorância. Mas, como Enlil detestou os seres humanos, exatamente porque eles foram um sucesso, eles foram além das expectativas de Anu, de Enki, de Ninhursag. Então, Enlil queria destruir todo o poder de Enki e, claro, toda a criação de Enki. Então, ele começou a propagar o símbolo da serpente, que era um símbolo de Enki, como se fosse o mal, como se fosse as trevas, como se fosse tudo de ruim. E houve essa difamação de Enki e essa luta pelo poder. Os humanos se saíram muito bem e Enki estava muito satisfeito, procurava ajudar sempre, por isso esse mito do Prometeu, por isso que Enki também é um Lúcifer, porque está nesse arquétipo de Prometeu, de querendo salvar a humanidade, querendo trazer o fogo dos deuses para os humanos. E Enlil, com raiva, resolveu destruir a humanidade. Só que Enki ficou sabendo e falou, então, avisou um humano e pediu para ler a mesma história da Bíblia. Pediu para esse humano que ele colocasse animais, colocasse os familiares, porque iria haver esse dilúvio. Então, isso foi tudo roubado, né, da mitologia suméria. Então, eles me deram, tanto Enki quanto Lúcifer e Samael, né, os três Lúcifer que estão aqui, essa magia de riqueza, porque vocês sabem muito bem que Lúcifer tem um poder magnetizador de riqueza. Exatamente porque ele assume o comando da sua própria vida, da sua própria existência. Tanto Enki como Lúcifer, eles têm uma sabedoria, uma inteligência fenomenal. Então, eles sabem os caminhos
da riqueza, da maestria como um todo. E estamos aí então com essa magia de riqueza, as riquezas de Lúcifer barra Enki, né? Porque se eu falar só a magia de Lúcifer, vai estar completo, mas eu quero deixar registrado que nessa magia está Enki e Samael. E antes de passar para vocês essa magia, eu queria falar um pouquinho sobre essa versão, né, de Lúcifer diante das pessoas e a versão das bruxas. Então, às vezes você pode navegar na internet, porque eu navego e vejo algumas pessoas falando muito mal de Lúcifer, né, da sua densidade, e com medo, né, alertando que você precisa ter cuidado, que Lúcifer é treva, né, que os daimons são ruins, são maus, que tudo é o caos e que você vai para o inferno, né? E você vê pessoas falando que Lúcifer é o portador da luz e que é acelerador do karma, e sob o poder dele de levar você para o nível seguinte, transformar você numa pessoa consciente de você mesmo, curando suas sombras. Então eu digo para vocês que Lúcifer é o que você acredita que ele seja. Então, Lúcifer tem várias facetas, várias personalidades e depende da ocasião. Então eu já vi magos falando que sobre clifas e sobre situações horríveis que aconteceu nessas clifas, mas é claro, quando eles estão lá nas clifas punindo seres humanos, é lógico que eles não vão se mostrar anjinhos de candura, paz da iluminação e da sabedoria, né? Isso é óbvio. E como diz o ditado, como diz nos livros, né? No paraíso como os anjos, na terra como os humanos e no inferno como os demônios, né? Que poder você vai ter, como você vai assustar e punir aquele ser humano com uma face angelical. O ser humano vai olhar para tua cara e vai dizer, sai para lá, né? Então é assim, dependendo da circunstância, dependendo aonde você estiver. Se você for nas regiões mais sombrias do inferno, né? Inferno, diga-se aí de passagem, essas regiões densas, punitivas, você vai ver tanto Lilith quanto Lúcifer na sua forma mais grotesca. Mas isso não quer dizer que isso seja só o que Lúcifer é, só o que Lilith é, porque ele também tem o lado luz, o lado de criador da humanidade, de acelerador da evolução humana. Então tudo vai depender da circunstância em que você encontre Lúcifer. Então, se você ativar Lúcifer como este ser extremamente sábio e poderoso, portador da luz, portador da chama, Lúcifer como Prometeu, Lúcifer como criador da humanidade, você vai ver um outro aspecto de Lúcifer. Então, que fique isso bem claro. Quem está falando que Lúcifer é denso, que Lúcifer é mal, sabe? Não está errado, mas também não está totalmente certo. Existem várias facetas dessa divindade que trabalha tanto nas sombras como na luz, né? Então, vou dar um exemplo, que não é a mesma coisa, mas dá para vocês entenderem. Hecate é uma deusa.
mas ela tem vários epítetos, várias faces. Então, se você vai ativar Hecate Ourínia, ela é a Hecate do paraíso, a energia é outra, a forma é outra, a aparência é outra. Se você vai ativar essa do vídeo que eu fiz, Hecate Enódia, a aparência é outra, a energia é outra. Se você vai ancorar a energia de Hecate Brimo, aí sim você vai ver um cão chupando manga. Aí você vai ativar uma Hecate Brimo, ela vai aparecer toda desgrenhada, com colares de caveiras, com uma densidade que você quase desmaia. Aí você vai generalizar e vai dizer que aquela Hecate é o que existe, aquela é a única Hecate. Você está errado, aquela não é a única Hecate. Existem várias Hecates, né? A do paraíso, a do submundo, a da terra, com várias facetas diferentes. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês, então, essa parte de, né, existe Lúcifer, uma divindade que trabalha nas sombras e na luz. Depende de que Lúcifer você quer ativar, certo? Então, você vai ver vários relatos de pessoas que estão, eu trabalho com Lúcifer, vai para 4 anos, né? Não entrei em vícios, minha vida só melhorou e estou feliz, radiante, vocês veem nos meus vídeos. Então, e você vê outras pessoas, Daniel Atala, por exemplo, é um mago conceituado, tem a escola Ser Divino, querido por muitos, próspero, abundante, e ele cultua a Lilith. Ele cultua a Lilith como a deusa. Para ele, Lilith é maravilhosa. Então, vai depender de qual faceta da divindade que você vai querer ativar, ok? Só depende de você. Da mesma forma, eu queria só dar uma explicadinha, existem várias bruxas, que também tem a ver com esse contexto todo. Existem várias bruxas. E cada bruxa trabalha com a sua maneira muito particular e muito peculiar. Eu sou uma bruxa elemental. Então, vocês veem os vídeos anteriores onde eu postei as minhas magias, elas são assim, só com os elementos. Os 5 elementos: ar, fogo, terra, água, éter. O éter é a própria divindade em ação. Então eu sou uma bruxa dos 5 elementos. Você não vai ver ervas na minha magia, você não vai ver outro tipo de elemento que não sejam as velas, representando o fogo, a taça representando a água, com água, ou vinho, dependendo, o incenso representando o ar, as pedras representando a terra e o éter, que é a própria divindade que eu estou invocando. E funciona, como também as bruxas que trabalham com seus caldeirões e colocando ervas e colocando pós e colocando óleos, também funciona muito bem. Então, cada um no seu quadrado, né? Então, vamos respeitar a todos, vamos respeitar cada um no seu quadrado e tudo funciona. Cada um tem uma maneira de trabalhar e todas são válidas. Então, não é que uma está certa, uma melhor, outra pior, não. Todas são maravilhosas. E cada um tem a forma de trabalhar que lhe é peculiar. Ok, pessoal? Outra coisa importantíssima que eu quero falar hoje em dia há muita procura, né? Principalmente por Lúcifer. Estamos na era de Lúcifer, já fiz um vídeo a esse respeito.
Só que você tem que ter muito cuidado ao se ligar, ao fazer uma aliança com uma divindade. Muito, muito cuidado. Por quê? Divindades, elas não são nem boas nem más, elas são amorais. E elas têm imenso poder. E você pode irritar uma divindade, e você vai ver pela história, pela mitologia, que isso não é uma boa coisa. Irritar uma divindade, ela pode te destruir. Então, é uma mitologia, mas sempre há um fundo de verdade. Por exemplo, o mito de Adonis. Como o Adonis foi concebido? Adonis, ele foi o belo, né? O homem mais belo, que foi amante tanto de Afrodite quanto de Perséfone. Adonis foi concebido por causa do incesto do rei Cineras de Chipre e a sua filha Mirra. E como isso aconteceu? Uma fúria de Afrodite. Então não é porque é um deus branco, né, que trabalha no lado branco da força, que não é uma deusa negra, que não vai ser irado em algum momento. Então, a rainha concebeu do rei de Chipre uma filha, e essa filha era muito bonita, era linda, e colocaram o nome de Mirra. E a rainha, toda orgulhosa, propagou aos quatro ventos que a filha dela era mais bonita que Afrodite. Já viu tudo, né? O caos. E os ventos levaram essa conversa para Afrodite. E ela não gostou nada disso. O que ela fez? Afrodite é deusa do amor. Ela fez uma magia para que Mirra se apaixonasse pelo próprio pai. E ela não conseguia mais esconder essa paixão, ela foi ficando louca, alucinada pelo pai. Até ela pensou em se matar, porque ela não conseguia mais, porque aquilo era magia de uma deusa poderosa como Afrodite. E ela pensou em dar cabo da própria vida. Quando ela ia fazer isso, a serva dela, que estava vendo que tinha alguma coisa errada, pegou ela no ato e impediu. E aí Mirra começou a chorar e desabafou tudo o que estava acontecendo para essa serva. E a serva pensando, bom, eu não quero que ela morra, né? Havia uma negação, ela era serva de Mirra há muito tempo, eu vou dar um jeito. Ela pensou que pior que a morte não haveria. Então ela deu um jeito de convencer o rei. Ela falou para o rei que uma donzela tinha se apaixonado perdidamente pelo rei e queria ter uma noite com ele. A rainha estava num exílio espiritual, tinha umas funções espirituais e estava afastada, num retiro. E o rei falou, não, tudo bem, né? Excitado para essa aventura, né? Amorosa. Só que a serva falou, olha, ela só não quer ser reconhecida. Então tem que ser com a luz apagada. Aí então tiveram a primeira noite de amor, tiveram a segunda, tiveram a terceira. Mas tivessem parado na primeira, amenizava a coisa, né? Mas a coisa foi indo. Cada vez mais ela sentia desejo e amor pelo pai. E cada vez mais o rei de Chipre tinha curiosidade sobre a moça. Na 12ª noite deles, ele não aguentou a curiosidade, Mirra estava dormindo e o rei acendeu um lampião
e foi ver quem era a jovem. Quando ele viu que era a própria filha, ele surtou, ele ficou alucinado. Ele queria matá-la, ela teve que sair correndo. Então ela saiu correndo para fora do palácio, ficou andando pelas florestas, né? E ela estava grávida do rei de Chipre. E ela perdeu tudo. Isso foi o quê? Uma vingança de Afrodite. Ela perdeu tudo. Perdeu os pais, ela era uma princesa, um título de princesa. E, desgostosa da vida, ela orou aos céus para que ela tinha muita vergonha de tudo que ela fez, que ela não fosse nem para o mundo dos mortos e nem voltasse para o mundo dos vivos. E os deuses, vendo todo esse enredo com dó da moça, a transformaram numa árvore. E dentro da árvore, Adonis continuou sendo gerado e nasceu. Então, entende? Tem essa mitologia a respeito de Afrodite, tem várias mitologias a respeito de Zeus e sua ira, como a do próprio Prometeu, que está condenado eternamente a ter seu fígado comido por uma águia, porque ele foi dar o fogo sem autorização para os humanos, sem autorização dos deuses. Então, os deuses, eles são maravilhosos, mas você tem que ter muito cuidado no trato com eles. E a sua vida não vai ser a mesma. Eu faço questão de dizer. Você não vai poder mais fazer o que você quer da sua vida, porque tem um Deus que vai te dar uma direção. E você vai ter que seguir a direção que eles querem. E não tem como você dizer, agora eu não quero mais, tchau. Entende? Então é algo muito de responsabilidade que você tem que pensar muito. Se você gosta da sua liberdade, se você gosta de ser dona da sua própria vida, dono da sua própria vida, e você não quer vínculo com ninguém, então não faça uma aliança com Deus. Né? Que se você fizer alguma coisa que vá deixar esse Deus irado, sabe lá Deus o que pode acontecer com você. Então, diante desses alertas, eu estou muito feliz, vocês sabem que eu gosto muito dessa energia Lúcifer. Eu estou muito feliz que Enki está aqui, que Lúcifer está aqui. Samael está passeando, mas daqui a pouco ele ancora aqui. E muito feliz que eu me deram essa magia na energia dos dois, de Lúcifer e de Enki. E muito bom, a energia é muito boa. Vocês sabem que a egrégora luciferiana, como eu falei, é porreta nesse aspecto e a coisa dá muito certo. Então, sem mais delongas, daqui pra frente é a magia, o vídeo que vai mostrar como é que é a magia e, claro, um merchandising, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha, comenta e eu vejo vocês no próximo vídeo. Olá, pessoal. Então aqui é a magia em si, como eu expliquei no outro vídeo. Ela está sendo feita na energia de Lúcifer. Os seres multidimensionais que trabalham nessa egrégora. Aqui estão trabalhando Lúcifer e Enki, que é Lúcifer também. Então, a primeira, ali é a imagem de Lúcifer. Aqui eu vou mostrar a espada de Lúcifer, o atame, a espada. Embaixo está o meu sigilo, então esta vela preta, antes de qualquer coisa, vamos cortar tudo que possa estar impedindo. Então essa vela preta é quebrando, 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 quebrando,
tudo que possa estar impedindo dessa magia, dessa prosperidade acontecer. Ali tem um incenso, a vela de Lúcifer, a vela roxa transmutando, porque além de quebrar, você precisa transmutar as energias. Então, transmutar essa energia de escassez para energia de riqueza. Aqui, como eu falei, está sendo trabalhado na energia de Lúcifer e de Enki, então vela azul clara para Enki, vela vermelha e preta para Lúcifer. Aqui minha moeda do sim ou não, porque estamos trabalhando com a dualidade, então estamos no sim, e Lúcifer é uma dualidade. Ele trabalha tanto as sombras quanto a luz. Aqui, olho de tigre, numa pirâmide de olho de tigre, que vai puxando essa energia, 9 moedas, porque o número de Lúcifer é 9. Então, 9 moedas ao redor dessa pirâmide de olho de tigre. E as velas de Enki e Lúcifer, a água, né? Porque todos os elementos têm que estar aqui. Então, tem que estar a água, o fogo, a terra. Aqui tem elemento terra, os incensos. E fechando com o meu sigilo no final. Então, é isso. Eu gostei. Eu sempre gosto, né? Mas com Lúcifer é outra vibe, né? Então tá aí a magia para vocês de tudo que eu falei no vídeo.